Prezado aluno, seja bem-vindo a mais uma aula de Direito. Esse que vos fala é o professor Lucas Torresan, sou advogado criminalista e sou professor de Direito Penal da Unicurso Campinas. E hoje a gente vai falar um assunto que isso não cai em concurso, isso despenca nas suas provas. E por despencar em provas, você tem que saber muito bem. E qual que é esse assunto, professor? É justamente a teoria geral do delito, onde nós iremos abordar o conceito analítico de crime. Perfeito? Então vem comigo. Olha só. Se nós pegarmos os objetos de estudo da aula de hoje, será o conceito analítico de crime, que nós iremos estudar o fato típico, atinente ao fato típico, conduta e resultado. Quando a gente fala a respeito do crime, nós temos que lembrar que o conceito de crime ele tem três vertentes. Tem o conceito formal, o conceito material de crime e o conceito analítico. E o que a gente vai focar aqui é o conceito analítico, porque é esse conceito que vai cair nas suas provas. O que diz o conceito analítico de crime? Crime, à luz do conceito analítico, é todo fato típico, ilícito e culpável. Percebam, senhores, que aqui eu coloquei o quê? Uma adição. Por que eu quero dizer, coloquei uma adição, uma soma? Porque tem que, esses três elementos têm que acontecer no caso concreto para que haja crime. Como assim, professor? Se a gente falar assim, matar alguém é crime? Eu diria, depende. Porque matar alguém, a priori, é crime. Mas se o sujeito agir sob a luz das excludentes da ilicitude, você não vai ter o quê? Crime. Porque crime tem que ter o quê? Fato típico, ilícito e culpável. Para isso foi adotada, então, a teoria tripartida. Por que tripartida? Porque são três partes. Então, veja. Conceito analítico de crime diz: crime é todo fato típico, ilícito e culpável. Qual foi a teoria adotada? Teoria tripartida. Pois bem, senhores, continuando, se a gente vai falar a respeito do conceito analítico de crime, vamos começar agora a falar do primeiro elemento do conceito analítico. Se o conceito analítico de crime fala que crime é todo fato típico, ilícito e culpável, vamos agora falar do fato típico. Veja, o fato típico é o primeiro elemento, então, desse conceito analítico. Dentro do fato típico, nós temos conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Isso se tratando, olha o que eu coloquei aqui para os senhores, de crime material. Crime material, você deve estar perguntando, o que seria crime material? Crime material é quando a lei descreve uma ação, uma conduta, melhor dizendo, a conduta, e um resultado. E exige-se a ocorrência do resultado para que o crime reste consumado. Quer ver um exemplo? Se você pegar o artigo 121 do Código Penal, fala de homicídio. Fala assim, matar alguém. Quando que há a consumação do crime de homicídio? Quando a vítima morre. Então a lei descreve uma conduta e descreve um resultado. E exige-se a ocorrência do resultado para que o crime reste consumado. Quando isso acontece, nós estamos diante de um crime material. Todas as vezes que nós estivermos diante de um crime material, o fato típico terá esses elementos. Quais elementos? Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Perfeito? Agora, em se tratando de crime formal, nós não vamos ter todos esses elementos. Nós vamos ter somente conduta e tipicidade. Aí você deve estar perguntando, professor, eu entendi o que é crime material. Crime material é aquele que a lei descreve uma conduta e descreve um resultado. Exige-se a ocorrência do resultado para que o crime reste consumado. E o crime formal, o que seria isso? Crime formal, você deve observar que é o seguinte, é quando a lei descreve uma conduta e descreve também o resultado, mas não exige-se a ocorrência do resultado para que o crime reste consumado. Ora, se não exige a ocorrência do resultado, logo você vai chegar à conclusão que nos crimes formais o fato típico terá quais elementos? Conduta e tipicidade. Perfeito? Então toma nota com isso para você não se confundir nas provas.
Continuando, a gente vai ver o seguinte, pessoal. Se o fato típico ele apresenta conduta, resultado, nexo causal e tipicidade em se tratando de crime material e conduta e tipicidade em se tratando de crime formal, vamos estudar agora o primeiro elemento do fato típico. Acompanhe comigo. Quando a gente fala o primeiro elemento do fato típico, nós estamos falando o quê? De conduta. Só que olha só, senhores, a conduta, existe duas correntes, ou melhor dizendo, duas teorias que versam sobre a conduta. E você tem que saber, lógico que tem que saber, em que pese o nosso atual Código Penal, ele está atrelado a uma teoria, adotou-se com a reforma que ocorreu em 1984, uma teoria, você tem que saber as duas teorias que versam sobre a conduta. Você tem, porque as provas às vezes perguntam sobre uma ou sobre outra. E quais são essas teorias? Nós temos a teoria conhecida como teoria clássica, causal, naturalista. São sinônimos. Pode aparecer para a sua prova. Teoria clássica. Pode aparecer teoria causal ou então teoria naturalista. Quem que é o autor dessa teoria? Franz von Liszt, alemão. Existe paralelo a essa teoria a teoria finalista de Hans Kelsen. Então nós temos duas teorias que falam a respeito de conduta. E essas teorias, elas vão dar significado totalmente diferente a respeito do que vem a ser conduta. O que eu quero dizer com isso? Para essa teoria clássica, que era, olha só, presta atenção, era, não é mais, era adotado pelo nosso Código Penal, quando iniciou o Código Penal, nosso Código Penal de 1940, quando iniciou, era essa teoria que era adotada. E o que essa teoria fala, teoria clássica? Que conduta é uma mera modificação no mundo fenomênico produzida pelo agir do homem. Ou seja, não analisa nessa teoria o dolo e a culpa. O dolo e a culpa, portanto, não fazem parte do conceito dessa teoria. Não integram a conduta. O que eu quero dizer com isso? Olha só, presta atenção para que você não se confunda. Se nós tivermos, então, a seguinte hipótese. O sujeito está dirigindo o seu carro de forma prudente, de forma responsável, prestando atenção no trânsito, quando, em determinado momento, um transeunte, pedestre, resolve, então, tirar a sua própria vida. E, para isso, ele se joga no carro, de nopino, ou seja, de surpresa, não dando tempo para esse condutor o quê? Modificar a sua rota, acabando o quê? Colidindo com essa pessoa e essa pessoa vindo a falecer. Pela teoria clássica, esse sujeito que estava conduzindo o seu carro de forma prudente, responsável, mesmo não querendo ou não assumindo o risco, ele teria conduta? Teria praticado conduta? Teria praticado. Porque, volto a dizer, o que dizia a teoria clássica de Franz von Liszt? Conduta é toda modificação no mundo fenomênico, no mundo dos fatos, produzido por quem? Pelo agir do homem. Modificou o mundo dos fatos? Sim, ele estava vivo e depois o quê? Morreu. Mas é analisado dolo e culpa aqui? Então essa era a teoria que era adotada. A teoria finalista é totalmente diferente. Vamos adiante para você poder entender melhor. Olha o que diz a teoria finalista, porque ela é totalmente diferente da teoria clássica anteriormente adotada no nosso código. Olha o que eu coloquei aqui para os senhores. Teoria finalista. Para a teoria finalista, atualmente adotada, não se pode dissociar a ação da vontade do agente, já que a conduta é precedida de um seu raciocínio que o leva a realizá-la ou não. Em suma, conduta é o comportamento humano, ação ou omissão, voluntário e consciente, doloso ou culposo, dirigida a uma finalidade. Olha só, perceba como que mudou. Então veja, a gente está no primeiro elemento do fato típico. Primeiro elemento do fato típico, nós estamos falando de conduta. Conduta tem duas teorias que falam, teoria clássica e teoria finalista. Teoria finalista é atualmente adotada pelo nosso Código Penal. O que diz a teoria finalista? O que é conduta? Conduta é toda ação ou omissão. Consciente e voluntária. Dolosa ou culposa. Dirigida ao quê? Uma finalidade. Perceba, então, que da teoria finalista, contrário da anterior teoria, que era a teoria clássica,
O dolo e a culpa fazem parte da teoria, ou melhor dizendo, fazem parte da conduta. Percebam no exemplo que eu citei para os senhores. Enquanto o exemplo anterior, pela teoria clássica, o que estava conduzindo o carro, ele estaria respondendo a priori por crime, por quê? Porque ele teve conduta. Pela teoria finalista, não teve conduta. Por que não teve conduta? Porque ele não agiu de forma culposa e nem dolosa. Perceberam, portanto, a diferença entre uma e outra? Ok, vamos adiante então. Se a conduta para nosso Código Penal foi adotada a teoria finalista, quais são os elementos que fazem parte da conduta à luz da teoria finalista? Os elementos são ação, omissão. Ou seja, o sujeito, então, ele pode cometer conduta, seja agindo, que é um ato positivo, um realizar, um fazer, ou então se omitindo. Ele precisava agir e não age. Ele se abstém de realizar um ato. De forma dolosa, então nós temos o dolo, ou então a culpa, de forma dolosa ou culposa, consciente e voluntária. Então fazem parte da conduta pela teoria finalista, ação, omissão, dolo, culpa, consciência e voluntariedade. E a gente vai agora estudar cada um desses elementos que comportam a conduta. Vejam comigo. Bom, se a conduta pela teoria finalista, que é adotada pelo nosso Código Penal, pode ser tanto por uma ação ou por uma omissão, vamos definir, então, o que vem a ser, pelo nosso Código Penal, o que vem a ser um agir, o que é a ação, o que a doutrina entende como ação, e o que a doutrina e a nossa legislação também entende por omissão. Olha o que eu coloquei aqui para os senhores. Ação. Comportamento positivo. Fazer, realizar algo. Nessa hipótese, a lei determina um não fazer. E o agente comete o delito justamente por fazer aquilo que a lei proíbe. Como assim, professor? Veja, vamos trazer um exemplo aqui para ficar claro para vocês. Vocês pegam lá o artigo 121 do Código Penal, matar alguém. Como que o sujeito, então, ele pode ser responsabilizado por esse crime? Seja por ação, em fazer. Dar um tiro, dar uma facada, estrangular a vítima. Opa, ele está o quê? Agindo. Está fazendo um ato positivo. Ele pode ser responsabilizado, então, pelo agir, ação? Sim. A lei também, ela vai além. O sujeito também pode ser responsabilizado por um não agir. Como que isso chama? Omissão. O que é omissão, então, à luz do Código Penal e à luz da doutrina? O que vem a ser isso? Omissão. Comportamento negativo. Abstenção. Um não fazer. Então, veja, enquanto o agir é um ato positivo, o não agir, a omissão, é um ato negativo. Mas, até aqui, parece fácil, parece simples. Ou então, como diria o grande doutrinador, né, que chegou a dizer, é fácil, extremamente fácil. Para mim, para você, parece estar muito fácil até aqui. Mas, presta atenção, o que o pessoal gosta de colocar nas provas não é a omissão própria. Porque quando a gente fala de omissão, a doutrina divide em duas espécies de omissão. Nós temos a omissão própria e nós temos a omissão imprópria. E aí que você tem que tomar cuidado. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. A conduta pode ser tanto por um fazer como um não fazer, uma ação ou omissão. Como que se divide a omissão? A omissão pode ser dividida assim de forma: crimes omissivos próprios ou puros e crimes omissivos impróprios ou comissivos por omissão. O que significa isso, professor? Acompanha comigo na tela. Crime omissivo próprio ou puro são aqueles nos quais inexiste um dever jurídico de agir. Ou seja, não há norma impondo um dever de fazer. Assim, só existirá essa espécie de delito omissivo quando o próprio tipo penal descrever uma conduta omissiva. Exemplo, crime de omissão de socorro. O que quer dizer com isso? No crime omissivo próprio ou puro, como o sujeito não tem um dever jurídico de agir, ele responde desde que exista um crime autônomo definindo como o quê? Como uma omissão. Qual é o exemplo típico disso? Artigo 135. O sujeito se omitiu, ele já responde por esse crime. O que o pessoal gosta de perguntar em prova não é esse tipo. É justamente de baixo. Qual que é o de baixo?
crime omissivo impróprio ou comissivo por omissão. O que é isso, esse termo aí? Um termo meio difícil de entender. Olha só, eu vou ler para você, depois eu vou te explicar, para que você possa entender. São aqueles para os quais a lei impõe um dever de agir. Olha como que muda. E, assim, o não agir constitui crime, na medida em que leva à produção de um resultado que o agir teria evitado. Esses crimes não estão previstos na parte especial como tipos penais autônomos. A verificação decorre da norma do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Como assim, professor? Vamos pegar um exemplo? Eu falei para vocês, vamos pegar o mesmo exemplo que eu citei anteriormente. O homicídio. O homicídio, comumente, ele é realizado através de um agir. O sujeito mata outro porque ele praticou um ato. Seja deu uma facada, seja dando um tiro. Mas pode também responder por homicídio na modalidade omissiva? Pode. Como assim? Pode, desde que o sujeito, o agente desse crime, esteja na previsão do artigo 13, parágrafo 2º. Ele tem um dever de agir. Quando ele tem um dever de agir e não age, ele podia agir, ele responde então pelo um crime omissivo impróprio ou comissivo por omissão. Professor, você pode me dar um exemplo? Te dou. Lembra a seguinte situação, né? Isso aí até foi já até notícias vinculadas pela imprensa. Imagina a situação de um agente, de uma pessoa que acaba empregando um trote universitário, jogando outro na piscina. Só que esse que caiu na piscina, ele não sabe nadar. E aí o que acontece? Esse que criou esse risco, esse agente que jogou o outro na piscina, criou esse risco, ele tem o dever então de socorrer? Tem. Mas ele acaba o quê? Se omitindo. Opa, como ele tem o dever de agir e não age, e se omite, ele não vai responder por omissão de socorro. Ele vai responder pelo resultado advindo da sua omissão. Qual que é o resultado advindo da sua omissão? Homicídio. Por quê? Por causa do artigo 13, parágrafo 2º. O que eu quero trazer para você em resumo? Todas as vezes que o sujeito estiver nas hipóteses do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, ele vai responder pelo resultado advindo da sua omissão, uma vez que nós estamos diante do crime omissivo impróprio ou comissivo por omissão. Aí você deve estar perguntando, ok, professor, entendi. Mas o que fala esse artigo 13, parágrafo 2º? Então vem comigo, que a gente vai ver agora o que diz esse artigo. Olha só, acompanha comigo. Artigo 13, parágrafo 2º. A omissão é penalmente relevante quando o omitente, olha aqui o binômio. O que é binômio? Junção de dois fatores para acontecer isso. Você tem que tomar cuidado para o seu concurso. Devia e podia. Veja, a lei não quer ninguém herói, certo? Ele tem o dever, mas ele podia naquela circunstância agir. Porque se ele não podia, ele não vai responder por nada. Como assim, professor? Exemplo, bombeiro. Bombeiro tem o dever de apagar o incêndio, socorrer as pessoas? Tem. Mas imagine que o prédio está pegando fogo, está caindo. Se ele entrar, ele vai ser mais uma vítima. Ele tem um dever, mas ele podia? Podia. Então ele não vai responder pelo resultado advindo. Okay? A lei deixa muito claro. Devia, podia, binômio, agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? Aqui você tem que gravar. Grifa no seu material. Grava isso, porque isso aí cai muito em prova. Quais são as hipóteses das pessoas que estão nesse artigo 13, parágrafo 2º? Tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Você tem aí o pai e a mãe, tem o dever de cuidar do filho, sustentar o filho. Opa, tem. Ele se omite. Responde para o resultado advindo da sua omissão? Responde. Ah, você tem o quê? De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Exemplo que eu citei para os senhores. Jogou na piscina, o sujeito não sabe nadar. Ele criou o risco. Criou. Ah, ele tem que agora, então, socorrer? Tem, porque senão ele vai responder pelo resultado advindo da sua omissão. Terceira hipótese. Com o seu comportamento, ou melhor dizendo, o exemplo anterior se encaixa nessa aqui. Com o seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Então, as pessoas que estão nesse artigo 13, parágrafo 2º, se eles podiam agir e não agem, eles têm um dever. Mas eles podiam agir e não agem, eles irão responder pelo resultado advindo da sua omissão. Como que chama isso? Crime omissivo impróprio ou
omissivo por omissão. Ok? Então vamos junto. Vamos lá. Agora veja o seguinte. Eu falei para os senhores que dentro do fato típico nós temos conduta. A conduta foi adotada pelo nosso Código Penal, teoria finalista. E pela teoria finalista são elementos da conduta o quê? Ação, omissão. Perfeito? Mas são elementos também da conduta o quê? O dolo ou a culpa. Perfeito? Então a gente vai ver o que é o dolo. Certo? O dolo está no artigo 18 do Código Penal. Inciso 1. Olha o que diz o Código Penal. Crime doloso. O que é o crime doloso? Diz-se o crime doloso quando nós temos o quê? Quando a gente quis o resultado ou, veja, assumiu o risco da sua ocorrência. Então nós temos duas hipóteses que o sujeito pode responder na modalidade o quê? Dolosa, pelo crime doloso. Ou ele quis o resultado. Como assim, professor? Veja, o sujeito pega, ele discute com uma pessoa, tira uma arma, aponta a arma para ela e puxa o gatilho. Ele quis matar aquela pessoa? Quis. Então veja, ele está respondendo então o quê? Por homicídio doloso? Sim. Ou então ele assume o risco da sua ocorrência. Ele vê a possibilidade de acontecer alguma coisa, mas ele escuta aquela música no rádio, tô nem aí, e assume o risco. Perfeito? Nessa situação, ele vai responder também por crime doloso? Vai responder por crime doloso. Mas a lei não fala nada a respeito de dolo direto e dolo eventual. Isso aí é doutrina. Feito? A doutrina classifica o que diz o artigo 18, inciso 1, em duas espécies de crime doloso. Nessa primeira hipótese aqui, quando ele quis o resultado, nós estamos falando de dolo direto. Feito? Na segunda hipótese, assumiu o risco de produzi-lo, nós estamos falando o quê? Dolo eventual. Perfeito? Então vamos adiante. Ok. Então nós vimos aqui, o artigo 18, inciso 1, fala do crime doloso. Só que, aqui que tem uma questão que você tem que saber. E aí da importância de você ser aluno da Unicurso Campinas. Por que isso? Porque você tem que saber as teorias que versam a respeito de dolo. Porque isso, como eu digo sempre, isso não cai, isso dispensa prova. Olha só, nós temos várias teorias. Isso aí é doutrinário, não está na lei. O que é doutrina? Doutrina são os estudiosos do direito. Eles acabam que lendo, interpretando a lei e fazendo os seus arrazoados. O que ele coloca? A doutrina fala em várias teorias. Vejam aqui, coloquei 3 teorias. Nós temos a teoria da vontade, que fala que dolo é a vontade de realizar a conduta, produzir o resultado. Nós temos a teoria da representação, que fala que dolo é a vontade de realizar a conduta, assumindo o risco da produção do resultado. E nós temos a teoria do assentimento. Dolo é a vontade de realizar a conduta, assumindo o risco da produção do resultado. Mas a pergunta que não quer calar, eu creio que você falou isso daí, justamente. Veja o seguinte, quais são as teorias que falam a respeito do dolo pelo nosso Código Penal? Ou seja, que o nosso Código Penal adotou. E aí você tem que tomar nota. Teoria da vontade, em se tratando de dolo direto, foi adotada a teoria da vontade. E em se tratando de dolo eventual, teoria do assentimento. Veja, dolo direto. O sujeito quer praticar o delito. Dolo eventual, assume o risco da sua ocorrência. Dolo direto foi adotada a teoria da vontade. Dolo eventual foi adotada a teoria do assentimento. Perfeito? Vamos adiante agora. Ok. Então, nós falamos de dolo. Mas nós vimos também que a conduta ela tem a modalidade culposa. Sim. E o que é culpa? Culpa também está no artigo 18. Só no inciso 2. Enquanto o dolo, no inciso 1, no artigo 18 está no artigo 18, inciso 1, a culpa está no artigo 18, inciso 2. Olha só o que eu coloquei aqui para os senhores. No crime culposo, o agente não quer, nem assume o risco de produzir o resultado. Mas, a ele da causa, nos termos do artigo 18, inciso 2 do Código Penal, por imprudência, negligência ou imperícia. Crime culposo, portanto, é aquele resultante da inobservância de um cuidado necessário manifestado na conduta produtora de um resultado objetivamente previsível através de imprudência, negligência
ou imperícia. Olha só que a culpa é diferente. O sujeito não quer o resultado, mas a ele acaba acontecendo, ou seja, a ele acaba dando causa ao resultado, pelo quê? Uma quebra de um dever de cuidado. E essa quebra de dever de cuidado é manifestada seja por uma imprudência, um agir afoito, seja por uma negligência, ou seja, ele deveria ter sido mais cauteloso e ele não foi, ou seja por uma imperícia, uma falta de aptidão técnica para realizar determinado ato. Nessas situações, diz a lei, que ele vai responder por um crime, mas por um crime culposo. Ok? Agora, veja o seguinte. Se o crime é culposo, ele tem essas características, nós podemos lembrar, então, que são elementos do crime culposo, conduta. Ou seja, o sujeito tem que praticar uma conduta. Fora isso, quebra de um dever de cuidado. Por que quebra de um dever de cuidado? Porque o legislador, ele entendeu que todos nós, para vivermos em sociedade, nós temos que ter um mínimo de cuidado para viver na sociedade. Quando eu quebro esse dever de cuidado, que é o mínimo, eu respondo, em tese, pelo crime culposo. Mas fora isso, resultado involuntário, lógico, ele não quer o resultado. Se ele quer o resultado, nós estamos falando de dolo. Não quer o resultado. Nexo causal entre a conduta e o resultado. E tem que ter o quê? Previsibilidade objetiva. Então são esses os elementos do crime culposo. E aqui eu coloquei uma nota para vocês. Previsibilidade objetiva, o que seria isso? Trata-se de uma perspicácia comum, normal dos homens, de prever o resultado. Assim, estão fora do tipo penal dos delitos culposos os resultados não abrangidos pela previsibilidade objetiva, ou seja, os que não são alcançados pela previsão de um homem razoável. Tal resultado, portanto, só poderia ser evitado por um homem extremamente cuidadoso. Então a lei, ela vê algo assim previsível. Feito? Quando isso acontece, todos esses requisitos, nós estamos diante de um crime culposo. Agora veja o seguinte, pessoal. Algumas observações que eu tenho que trazer para vocês, para que vocês não venham a cair no engodo, tira, ou então venham a errar. Certo? Então venha o seguinte. Atenção, coloquei até aqui, chamativo, atenção, tome cuidado. O que é isso? Compensação de culpa. Professor, eu vi lá no direito civil que existe a questão de compor culpa, se o sujeito agiu de forma imprudente ou agiu de forma negligente, aí dá para poder diminuir a responsabilidade. Opa, toma cuidado, pequeno gafanhoto, porque isso é só no direito civil, no direito penal não tem isso. Porque olha só, não existe no direito penal essa situação de compensação de culpas. Assim, se duas pessoas agem com imprudência, uma dando causa a lesões na outra, ambas respondem pelo crime. Ou seja, uma conduta culposa não anula a outra. É a observação que eu tenho que fazer para você. Então não confunda os institutos. Isso existe na questão lá do direito civil. Penal, não. Ok? Então não existe compensação de culpas no direito penal. Segunda observação que eu trago para vocês. Isso daqui, meu amigo, isso cai também muito. Lembra? O examinador, ele é maldoso. O examinador não é igual o professor Lucas aqui, que quer o seu bem. Ele é maldoso, ele quer te ferrar, certo? Mas toma cuidado. Você vai ser aluno no curso, você não vai errar. Qual que é isso? Artigo 18 também fala o quê? Só há crime culposo se tiver o quê? Previsão legal. Como assim, ó? A existência de um crime culposo depende de expressa previsão legal, conforme preconiza o artigo 18, parágrafo único do Código Penal. O que eu quero dizer com isso? Se não tiver na lei previsão daquele crime na modalidade culposa, o sujeito não vai responder por crime. Isso, professor? Você pega lá o artigo 155 do Código Penal. O que fala o artigo 155 do Código Penal? Fala de furto. Você tem furto na modalidade culposa? Não tem na modalidade culposa. Assim, se o sujeito não cometeu algo por negligência, imprudência, imperícia, na questão do furto, ele vai responder? Não, porque não tem previsão legal. Você pega homicídio. Homicídio tem previsão legal de crime culposo? Tem. Parágrafo 3º do artigo 121. Se não tivesse o parágrafo 3º do 121, o sujeito mata outro por imprudência, negligência e perícia. Se não houvesse o parágrafo 3º, ele ia responder por crime? Não ia. Agora, como tem previsão legal de homicídio culposo, se o sujeito acaba matando uma outra pessoa por imprudência, negligência ou imperícia, ele vai responder, então, por homicídio culposo? Vai. Porque, olha só há crime culposo se tiver previsão. Ok? Vamos adiante então, gente. Você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso online preparatório,
para o concurso Tribunal de Justiça, escrevente técnico judiciário. E se você chegou até aqui é porque gostou, não é verdade? Então continua, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós montamos o curso online preparatório, curso completo para você ser aprovado no concurso escrevente técnico judiciário. Dá uma olhadinha aqui comigo, olha só. Tudo que você vai ter de vantagem estudando conosco, tá? Vantagens do curso: acesso imediato. Então, no momento que você adquire o curso preparatório, recebe no seu e-mail os dados de acesso, já começa a navegar com a gente imediatamente, tá? Acesso ilimitado. Poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser, sem limitação de visualizações, e o curso fica válido para você durante um ano. Teoria e questões comentadas. Centenas de questões comentadas pelos nossos professores, que vai fazer uma diferença muito grande na sua preparação. E também material em PDF das aulas. Nós transformamos os slides dos professores em material em PDF para você ter aí, servir como material de apoio. Além disso, você vai receber uma série de bônus. Olha só, apostilas por matéria, com teoria e questões comentadas, certo? E também caderno de questões para você treinar, um banco de dados de questões para você mandar super bem. Valor especial de lançamento do curso de R$ 497 por apenas R$ 279 à vista ou 12 vezes de R$ 28,86, tá bom? Para você adquirir o curso, você vai fazer o seguinte: abaixo do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado para a página do curso. Lá encontrará todas as informações necessárias, beleza? Aí vai ter um botão lá de quero comprar, você vai clicar nesse botão, vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto, vai começar a estudar aqui com a gente no Aprovei Concursos. Caso tenha alguma dúvida, pode entrar em contato conosco pela nossa central de atendimento WhatsApp, tá aí o número 19 99792 2427. Beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês. Vou ficar te aguardando dentro da plataforma, hein? Então clica no link agora, faça a sua matrícula e inicie a sua preparação. Valeu, grande abraço e até mais.